Romanos, capítulo 5, vamos ler do verso 6 ao 11, todos juntos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Até aí. Nós já temos cantado ao longo do nosso culto hoje tudo o que nós acabamos de ler. Não sei se os irmãos perceberam bem que as músicas que nós cantamos, as leituras, tudo está relacionado a estes versículos que nós acabamos de ler, a esses 6 versículos. Nós vamos falar a respeito da prova do amor de Deus. É sobre isso que este texto nos fala, Deus provando o seu amor. Irmãos, algumas vezes eu tenho acompanhado testemunhos, exemplos, provas de amor de pais pelos seus filhos, filhos pelos pais, ou de um irmão para com outro irmão. Isso se dá de maneira bem clara quando a gente vê um pai doando um rim, ou doando a medula, ou doando sangue. Estas demonstrações de amor, realmente de doar parte de si para tentar salvar uma outra pessoa, é uma demonstração de amor, é uma prova realmente. Há 21 anos, houve um caso da família Teixeira, muito conhecido. Essa família brasileira estava passeando num parque em Miami, quando, de repente, uma criança de 7 anos se desprendeu dos pais ali enquanto estava de bicicleta e caiu num lago, numa espécie de tanque, lago que estava ao lado, e aquela criança foi abocanhada por um jacaré, um crocodilo, para ser mais exato. E o relato nos conta que os pais, o pai e a mãe, pularam na água, lutaram ali com o crocodilo, um segurou pelas costas, o outro abria a boca para arrancar a criança de dentro da boca daquele crocodilo. E, graças a Deus, aquele garoto de 7 anos, bem como seus pais, saíram vivos dali do lago. Há um ano atrás teve uma história igualzinha, mas o fim não foi igualmente feliz. A criança morreu. Isso é uma prova de amor. Os pais estavam dispostos a dar a vida para tentar salvar o filho. Em 2007, aqui no interior de São Paulo, em Franca, uma senhora costureira estava trabalhando, pegando água ali numa fontezinha. Enquanto isso, sua criança brincava e aquela criança caiu num tanque. Um tanque de uma obra que estava abandonada, cheia de ferros retorcidos, água suja, muito suja. Um tanque de 4 metros de profundidade, aquela criança caiu e começou a se afogar. Algumas pessoas contaram à mãe o que estava acontecendo, a mãe saiu desesperada e pulou naquele tanque para salvar o filho. Mas ela não sabia nadar também. E os repórteres contam, registram isso, que ela subia e descia, emergia e afundava, como alguém que está se afogando também, tentando salvar o filho. E algumas pessoas que desesperadas estavam ali, buscavam ajuda, até que alguém chegou e conseguiu ajudar, tirar a criança e depois tirar a mãe, e ambos foram tirados da água com vida. Interessante, nessas duas histórias, a prova do amor destes pais. Estavam dispostos a dar a vida
para salvar os filhos. Nós não estamos na boca de nenhum crocodilo, também não estamos afundados em nenhum tanque, morrendo afogado. Mas a realidade é que a situação do homem sem Deus é muito pior. É muito pior do que estar na boca de um crocodilo. É muito pior do que estar se afogando num tanque. A situação do homem sem Deus, o homem sem Cristo, é de alguém que já está morto. Está morto em delitos e pecados, conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 2. Essa é a condição do homem sem Cristo. Está morto. Sem Cristo, ele já morreu. Era essa a nossa condição antes de Cristo chegar na nossa vida, nos encontrar, nos resgatar. Éramos inimigos de Deus, não queríamos nos aproximar dele. Estávamos mortos. Mas ainda assim, Deus nos amou. E não apenas Deus disse que nos amou. Não apenas Deus sentia amor, porque o amor de Deus por nós não é sentimento, é ação. Ele amou, Ele disse e Ele agiu. Ele demonstrou, Ele provou o seu amor. Como? Enviando o seu Filho para morrer por nós. Para que por meio dele nós tivéssemos vida. Vida eterna. Vida na presença dele. Foi isso que Deus fez. Deus provou o seu amor. Irmãos, a Bíblia nos revela qual é a condição do homem caído no pecado, o homem após o pecado. O pecado, eu dizia hoje pela manhã na classe, aqui, ele trouxe uma devastação total na vida do homem. Ele penetrou até a alma. Ele trouxe morte espiritual. Embora nós ainda continuemos, o homem continua sem Cristo, biologicamente vivo, embora ele ainda tenha vontade, ele ainda faça decisões, sem Cristo ele está espiritualmente morto. O que é isso? Moralmente incapaz, moralmente morto? Em outras palavras, o pecado afeta a raça humana a tal ponto que ele é incapaz de decidir-se por Deus. Ele é incapaz de buscar a Deus sozinho. Ele é incapaz de procurar a Deus por vontade própria. Ou seja, ainda que Deus ofereça a sua graça, ofereça a sua misericórdia total, perdão, salvação em Cristo, ainda que Ele faça isso, se Ele não fizer nada para trabalhar em nosso coração, nós nunca vamos exercitar esta opção de ir até Ele. Se Ele não fizer algo em nós, trabalhando em nós, ninguém vai a Ele por vontade própria, sozinho, porque não tem capacidade moral para isso, não tem condições. Nós temos o poder de escolher o que desejamos, é verdade, mas o pecado é tão profundo, causa uma destruição tão grande, que o pecador não tem mais qualquer desejo por Deus, ou qualquer falta do Evangelho ou de Cristo, se Cristo não tomar a iniciativa, se não trabalhar em nós. Nós não faremos isso sozinhos. Talvez você esteja ficando confuso, fala, pastor, mas isso está um pouco estranho para mim, eu cresci ouvindo outras coisas e eu tinha aprendido de um outro jeito. A maioria das pessoas cristãs hoje dizem que você tem que fazer a escolha de vir até Jesus, você tem que se decidir individualmente por Jesus, que Deus pode fazer 99%, mas 1% é você que tem que fazer, é você que tem que decidir, é você que tem que ir. Pois é, isso não é o que a Bíblia ensina. E aqui eu faço coro com o pastor Sproul. Sproul vai dizer sobre isso. Ele fala que a partir do momento que ele se convencer que 1%, que seja 1%, depender do homem, ele vai parar de pregar. E eu também paro.
também paro, porque a partir do momento que 1% depender do homem, a tarefa da evangelização e da pregação vai ser infrutífera. Porque ainda que dependesse só 1% do homem, esse 1% é impossível para o homem. Para um homem morto, ele não tem capacidade de decidir por Deus, de escolher por Deus, porque está morto. Morto não tem vontade, morto não faz, a menos que ele seja ressuscitado por Cristo, que é o que Efésios 2 nos relata. Veja, irmãos, se eu acreditasse nisso, que 1% depende do homem, é como se eu fosse um pregador pregando num cemitério com eloquência, com sabedoria, para mortos, para defuntos, dizendo para que eles saiam ali da sepultura e venham. E eles não virão. Eles não virão. Não voltarão à vida. A menos que o Espírito Santo encha de poder a pregação. A menos que o Espírito Santo alcance aquele que está sendo evangelizado. Aquele que está ouvindo a palavra. A menos que o Espírito Santo faça isso. Ele não vem. Ele não atende. Ele não virá. A Bíblia registra isso. Jesus já disse isso. Foi isso que Jesus quis dizer lá em João, capítulo 6, verso 44. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Se o Pai que o enviou não o trouxer. E Paulo está ensinando aqui o mesmo princípio. Ele está dizendo que Cristo morreu pelos ímpios quando ainda éramos fracos. É isso que está registrado no verso 6. Quando ainda éramos fracos. Morreu por ímpios, por fracos. Não tínhamos qualquer força para ir até Ele. Não temos força espiritual em nós mesmos para efetuarmos a nossa salvação. Foi por isso que foi tão importante que Deus tomasse a iniciativa. Vamos entender melhor isso um pouquinho mais à frente. Mas agora eu quero já destacar o primeiro ponto. Deus prova o seu amor. E o amor de Deus, ele é tempestivo. O que eu quero dizer com isso é, ele chega no tempo certo. O amor de Deus é tempestivo. Veja o que diz o verso 6. Olha aí para a sua Bíblia. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Observou? No devido tempo, Cristo morreu por nós. Deus não esperou para que nós o buscássemos. Deus não esperou a nossa iniciativa. Deus não esperou que você se arrependesse. Deus não esperou que você se achegasse a Ele para que depois Ele te oferecesse perdão através do seu Filho. Ao contrário. Quando nós já estávamos mortos espiritualmente, em nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós. É isso que ele diz. A iniciativa é divina. Ou seja, num tempo real, no momento específico da história, no momento exato, conforme planejado por Deus, Cristo nasceu. Cristo veio ao mundo. Lucas registra isso de forma maravilhosa. Lucas capítulo 2 vai falar sobre o nascimento de Jesus, quando no devido tempo, na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo designado por Deus, Jesus veio. Deus fez com que toda a história geopolítica de Israel, tudo o que está acontecendo, borbulhando, todos os acontecimentos à volta, contribuir para que Jesus viesse no devido tempo, no tempo designado por Deus, no lugar designado por Deus, Jesus veio. E não só isso, todos os outros acontecimentos depois, durante a vida de Cristo, para que no devido tempo Ele também morresse e ressuscitasse. Tudo no devido tempo. O amor de Deus é tempestivo. Ele vem no devido tempo. Ele não vem fora de hora. Ele não vem antes, não vem depois, mas ele vem no tempo certo. É na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo planejado por Deus, Cristo veio. Vamos fazer uma aplicação para a gente.
nós podemos planejar a nossa vida tudo direitinho. Você pode organizar a sua vida tudo perfeitamente. Aos teus olhos tudo está maravilhoso, tudo brilhante, bem planejado. Mas mesmo assim, depois, à medida que você vai vivendo, tudo dá errado. Não deu nada do jeito que você planejou. Acontece isso? Acontece. Acontece isso. Muitas vezes a gente planeja muito bem, mas sai tudo diferente. Tudo diferente do que a gente desejava. Isso acontece com a gente. Mas com Deus não. Com Deus isso não acontece. Aquilo que Ele planejou vai acontecer do jeito que Ele planejou, na hora que Ele planejou, no dia que Ele planejou. Tudo do jeito que Ele quer. Jó entendia muito bem isso. Jó viveu bem para entender isso. E quando ele chega lá no final da sua vida, lá no final do livro de Jó, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Já entendeu? Os nossos planos até podem ser frustrados. A gente pode marcar uma hora e não chegar nela, mas Deus não. Os seus planos não são frustrados. O Antigo Testamento já falava sobre a vinda de Cristo, os reis, a lei, os profetas, tudo isso anunciava sobre Jesus, e no devido tempo Jesus veio ao mundo para salvar aqueles a quem o Pai amou. Irmãos, quando nós passamos por momentos de estiagem, como há alguns anos nós vivemos isso aqui em São Paulo, uma seca brava, né? Todos os dias a gente ouvia a notícia, como é que está a represa, está acabando a água, faltava água na torneira, um dia tinha, outro dia não tinha, alguns bairros aí menos favorecidos, ficavam-se 3, 4 dias sem água. Nesse período de seca, qual era o grande anseio de todo mundo? Chuva. Nós assistíamos o jornal para saber quando é que essa chuva vai chegar. E aí o repórter, o apresentador diz que vai vir chuva no dia 10. E aí você então espera ansiosamente pelo dia 10. Quando chega no dia 9 a chuva vem. Quem é que vai se preocupar porque a previsão deu errado, que não choveu no dia 10, choveu no dia 9? O que importa é que a chuva veio, a chuva caiu. Isso é o que interessa, ninguém vai se preocupar com a data prevista. Quando o médico fala que você está grávida, mãe, que alegria. E ele fala: olha, pelas minhas contas aqui, o bebê vai nascer no dia 15 de janeiro. Não, dia 30 de janeiro. Vou pegar aqui meu caso. 30 de janeiro. A gente anota na folhinha, põe lá na agenda, escreve, cola na geladeira. 30 de janeiro é o dia que o bebê vem. E aí então o bebê resolve vir dia 15, dia 16. Você vai se lembrar que a previsão era dia 30? Você nem quer saber disso. O que importa é a alegria de que ele nasceu. Quando você tem um real na sua frente, você não quer saber da previsão. Você não quer saber da data. É isso que importa. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é desse jeito. Ele nunca se adianta. Ele nunca atrasa. Ele vem no devido tempo, no tempo exato, no tempo determinado, no tempo designado por Ele. É nesse tempo que Jesus veio ao mundo. Foi assim que Deus desenvolveu toda a história para que, conforme o verso 6, no devido tempo, Cristo morresse por nós. Ele fala mais sobre o amor de Deus. Ele fala que essa morte de Cristo é exatamente a grande prova do amor de Deus por nós. Irmãos, é importante destacar, antes de avançar aqui, que a morte de Cristo foi devidamente planejada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Trindade estava em harmonia na realização deste propósito eterno. E eu digo que isso é importante de ser ressaltado porque existem pessoas que têm a compreensão de que a morte de Jesus foi uma tragédia. E não foi. A morte de Jesus não foi uma tragédia na história da humanidade. Mas a morte de Jesus foi algo devidamente programado, estabelecido por Deus para cumprir um propósito eterno.
E há outro aspecto igualmente importante a respeito da morte de Jesus Cristo. Ela não aconteceu simplesmente para nos apresentar o amor de Deus, ou apresentar a nós algum tipo de influência moral boa para a raça humana. A morte de Jesus não tem esse objetivo, não. Ele morreu pelos ímpios, diz o texto. Ele morreu para ímpios, mas quais ímpios? Quais ímpios? Visto que todos nós somos ímpios, todos nós somos pecadores, ora, então, quais? São todos? Não. A Bíblia deixa claro que não foi por todos, porque não são todos que vão para o céu, mas apenas aqueles que pertencem a Cristo. Isso precisa ser bem esclarecido. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi para salvar aqueles que o Pai lhe deu, as suas ovelhas. João, capítulo 10, vai deixar isso muito claro. Se depois de ouvir essa mensagem você ir para casa com dúvida, eu recomendo que você leia João capítulo 10. Porque você vai entender que não foi para todo mundo, mas foi para aqueles que o Pai amou, para as suas ovelhas. Jesus não derramou a sua vida na cruz, na esperança, na possibilidade de que alguém fosse crer nele, mas na certeza de que aqueles que o Pai lhe deu jamais poderiam ser retirados dele. E foi isso que Jesus disse em João capítulo 6, no versículo 39, Jesus diz assim: e a vontade do Pai é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Se Deus tivesse determinado salvar todas as pessoas do mundo, todas seriam salvas. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e inevitavelmente seguem. Inevitavelmente. Mas alguém pode pensar, peraí, pastor, como assim inevitavelmente? Poderia Deus, então, violar a vontade do pecador, violar a vontade do homem? Sim, poderia. Poderia. E pode. E é verdade isso. Agora pensa você, todo pecador no inferno faria qualquer coisa para que Deus interviesse na sua vida, lhe tirasse desse estado de condenação, de morte eterna. Todo pecador faria tudo que pudesse para que isso fosse feito. E Deus pode fazer isso, sem dúvida. E Ele tem o direito de fazer isso. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Mas Deus, o oleiro, não decretou salvar todas as pessoas do mundo. Ele decretou mais, muito mais do que tornar a salvação possível através de Cristo. Ele fez muito mais do que isso. Ele decretou salvar efetivamente pessoas. Ele fez isso. Jesus não se deu, olhou para a sua obra e, como diz as Escrituras, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Jesus não ofereceu o seu penoso trabalho, a sua vida, o seu sacrifício, para dar uma possibilidade de salvação, mas ele fez isso para assegurar salvação às suas ovelhas, àqueles a quem o Pai amou. Isso é certeza, isso não é possibilidade. Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. É isso que a Bíblia diz. Mas e se dependesse de nós? 1% que seja. Ele não ficaria satisfeito. Ele não ficaria. Graças a Deus, que é 100% Deus quem faz. E é por isso que Jesus pode ver e ficar satisfeito. Que Ele sabe que não vai falhar. Mas não é só isso. Ele nos ama, apesar de nós. Veja o que o texto diz. Nós lemos que Ele nos amou quando ainda éramos fracos, o verso 6, morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer
Perceba o verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E se você avançar um pouquinho mais ainda na leitura, você vai perceber que não era só pecadores. Verso 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus. Olha só o que o texto diz. Olha o nosso currículo aí, irmãos. Que currículo invejável, não? Olha só. Éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Notou? Que currículo invejável, não? Pois é. E mesmo assim, Deus nos amou e nos reconciliou com Ele através do seu Filho, para que vivamos por sua vida. Bem, vamos explicar a partir do verso 7 aqui. Parece que o verso 7 é uma hipótese levantada por Paulo. Ele diz, olha, no verso 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Realmente, quando a gente vê a nossa história, nos dias que vivemos, a gente às vezes percebe atos assim de heroísmo. Pessoas que estão dispostas a morrer por outra. Até um ímpio é capaz de botar a mão na granada para salvar alguém que ele julga que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que não merece morrer, e ele se dá pelo outro. É difícil, mas pode até ser que por um bom, alguém que seja bom, ele esteja disposto a morrer. Aí teriam duas questões para a gente pensar. Primeiro, quem é justo? Segundo, quem é bom? Parece-me que nós não temos ninguém assim justo, ninguém bom, senão Cristo. Mas ele está dizendo, ainda que tiver, alguém estaria disposto a morrer por um justo? Não. Mas e por um bom? Talvez sim, por um bom, talvez alguém estivesse disposto a morrer. Mas, e o que Deus fez? Ele morreu por justo? Jesus morreu por bons? Não. Foi por injustos, foi por maus, foi por pecadores. É isso. Por aqueles que eram inimigos e não por amigos. Não foi por alguém muito próximo, foi por inimigo, foi por estes que Jesus morreu. Pessoas injustas, más, ímpios. Definitivamente, irmãos, nós não somos bons, não somos justos, somos pecadores. Tenha isso muito claro em sua mente. E eu repito isso porque eu sei, irmãos, que lá no fundo do nosso coração, eu disse isso hoje pela manhã, dentro de nós, sabe? Você não é tão mal assim. Você não é tão mal assim. Você não é tão pecador como o pastor está falando. Até que você faz umas coisas boas, você não mata, não rouba, vem aqui dar o dízimo, você não adultera, cuida da tua esposa. Você não é tão mal assim. Cuidado com essa vozinha que sussurra no teu coração, porque ela está tentando convencer você de algo errado. A nossa mente trabalha para subtrair, suprimir a nossa culpa. E nós não somos bonzinhos. Nós somos maus, somos pecadores. Essa é a verdade. Ele nos ama, apesar de nós. Apesar do que somos, ímpios, pecadores, inimigos, apesar disso, Ele nos ama. E o texto ainda deixa claro que é Deus quem toma a iniciativa, não somos nós. Nós já comentamos um pouquinho sobre isso, mas a Bíblia deixa isso muito claro. Quando nós lemos João, João diz o seguinte, que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Notou? Quem toma a iniciativa é você? Não, é Deus. Deus não espera que você o busque para que Ele te ofereça perdão. Ele já te ofereceu. Ele toma a iniciativa de te alcançar, trabalhar no seu coração. Talvez o incômodo que você tem sentido, estar aqui, é porque Deus já está trabalhando no seu coração. É por isso, senão você não estaria. Sabemos, irmãos, que é Deus quem toma a iniciativa, porque estávamos caídos, mortos espiritualmente, e Ele se dispôs por nós.
Sabemos que Deus manifesta a sua boa vontade a todo mundo, é verdade. A Bíblia nos diz isso também. O sol de Deus recai sobre justos e injustos. A chuva de Deus recai sobre justos e injustos. Sobre pessoas que se arrependem e pessoas que não se arrependem. Sobre pessoas que creem em Jesus e pessoas que não creem em Jesus. Mas quando nós falamos do amor de Deus pelo seu Filho, é diferente. O amor de Deus pelo seu Filho é diferente. Deus confere dádivas, presentes, bênçãos especiais ao seu Filho, que não concede a toda a humanidade indistintamente. E quando nós estamos unidos a Cristo, cremos em Cristo, vivemos com Cristo, nós recebemos, por tabela, todas estas bênçãos reservadas ao Filho. Somos abençoados a partir da união com Cristo. Graças a Deus que toma essa iniciativa. Mas o texto não para por aí. O verso 9, nós saltamos, vamos voltar a ele. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O texto diz que não seremos apenas justificados, mas nós seremos salvos da ira de Deus. Essa é a pior tragédia da humanidade, é a pior tragédia que o homem poderá experimentar. O pecado fez com que o homem se sujeitasse, ele está sujeito à ira de Deus. É isso que o texto está dizendo. Paulo fala bastante sobre a ira de Deus aqui em Romanos. Mas não está na moda falar sobre ira de Deus. Ao contrário, já nem se fala mais sobre isso. A gente não ouve mais mensagens sobre isso. Porque isso não dá ibope. Isso não enche os bancos da igreja, pastor. É verdade. Mas é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem sem Cristo está sujeito à ira de Deus. Enquanto as pessoas permanecerem despreocupadas a respeito da ira de Deus, elas não vão sentir nenhuma necessidade de ir até Jesus. Se Deus é real e Ele é real, a sua ira também é. A sua ira é real, é bíblica. Deus manifestará a sua ira no dia do juízo. Trará juízo sobre aquele que rejeitar a sua mensagem. E o versículo 10 nos diz que seremos salvos pela vida de Cristo. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que o texto no versículo 10 está nos dizendo é que muito mais agora, por causa da sua ressurreição, por causa da sua vida, nós temos a certeza de vida, de ressurreição, através de Cristo, que é a primícia dos que dormem, é o primeiro a ressuscitar. Se quando nós éramos inimigos, Deus foi capaz de enviar seu Filho para morrer por nós, Paulo está dizendo, muito mais agora. Se quando você era ímpio, inimigo, quando você era pecador, tudo aquilo que já dissemos do currículo, Ele deu seu Filho para morrer por você. Muito mais agora que já está justificado. A Bíblia nos diz, ora, Ele não cuidará de nos dar todas as outras coisas? Romanos vai falar sobre isso. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, agora não nos dará nele as outras coisas que nós necessitamos e que são menores. Sim, sem dúvida. Se Deus é capaz de cuidar do maior, que dirá das coisas menores? Ele cuidará também. Ele cuidará também. Se Ele já foi capaz de prover a solução para o nosso pecado, que é o maior de todos os problemas, será que Ele não é capaz de prover a solução para o seu casamento? Será que Ele não é capaz de prover a solução para os seus filhos?
Será que Ele não é capaz de prover a solução lá no seu trabalho, que está complicado? Será? Lógico que sim! É o que Paulo está dizendo. Se Ele já foi capaz de fazer as coisas maiores, as coisas menores, Ele cuidará também. Ele é poderoso para cuidar destas também. Quanto mais agora pela sua vida nós temos a certeza de vida, de cuidado. Não é uma possibilidade, mas é uma certeza do cuidado e da vida que Deus nos dá. E aí o verso 11, ele encerra então a sua exposição, e ele diz, por fim, que nele nós temos abundante alegria e glória. Veja o verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, mas também nos gloriamos em Deus. O texto no verso 11 diz que nos gloriamos, ou seja, nos alegramos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele nós temos reconciliação com Deus. Isso é prova do amor de Deus por nós. E como já bem destacou aqui o presbítero Saulo, a vida do cristão deve ser marcada pela alegria, quando ele enxerga o que Deus fez por ele. Quando você enxerga a grandeza do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, se dando por você, não tem como não se alegrar, não se gloriar em Deus, não tem como. Por isso, a vida do crente deve ser marcada por esta alegria da salvação, a alegria de ter sido reconciliado com Deus, a alegria de saber que nele você tem perdão para os seus pecados, que nele você não tem só uma possibilidade, mas uma certeza de salvação, saber que você tem um pastor. Agora você não anda mais como um pastor, como uma ovelha sem pastor, você tem um pastor. Como é bom saber disso, irmãos. Irmãos, quero encerrar, e eu fico pensando um pouco sobre a nossa condição neste mundo. E aí, quando nós começamos a avaliar a nossa condição no mundo, você, de repente, começa a pensar lá no seu saldo bancário desaparecendo, no seu lar destruído, no seu emprego perdido, no seu corpo afetado pelas doenças. E aí a gente pensa, temos toda razão para reclamar, temos toda razão para se queixar, lamentar, chorar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você levantar os seus olhos, por um segundo que seja, e se esforçar para contemplar a cruz de Cristo, observar a ressurreição de Cristo, observar tudo aquilo que Deus já fez em Cristo por você, tudo aquilo que o Deus onipotente e santo já fez pela sua vida, você vai deixar essas razões e motivos de se queixar, e vai se alegrar, e vai se gloriar nele. Essa é a alegria que deve marcar a nossa vida. Irmãos, vamos aprender com Abacuque, vamos aprender com Paulo aqui, vamos aprender a nos gloriar mais em Deus, vamos aprender a nos alegrar mais em Deus. É triste ver o povo de Deus cabisbaixo, com semblante caído, triste, às vezes parece que falta alegria ao povo de Deus. Vamos nos alegrar em Deus. Como diz Abacuque, ainda que nos faltem os bens, ainda que nos faltem recursos nessa vida, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegre-se em Deus. Olhe para a cruz. Eu quero terminar essa mensagem chamando você a pensar na sua condição, quem você era, condição, quais os seus pecados, pensa nisso, e o que Deus fez por você. Olhe para a cruz,
e você vai encontrar razão para se alegrar em Deus.